Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou professor de máquinas e equipamentos metalúrgicos e eu vou falar para vocês aqui sobre uma aula de alto forno, tá? Essa aula vai ser bastante extensa porque além de focar no equipamento alto forno, eu tenho que falar um pouquinho do processo que o equipamento faz, né? Então isso, e como é um equipamento bastante complexo, essa aula vai acabar tendo uma certa, ela vai ser um pouco longa, tá? Inclusive, para diminuir o tamanho da aula, eu acabei excluindo um pouco alguns equipamentos periféricos e eu vou falar mais para frente. Talvez eu faça, inclusive, uma aula falando só desses equipamentos periféricos de alto forno, mas uma aula mais curta que seja menos maçante, assim. Mas, por enquanto, eu vou falar aqui mais focado em alto forno para minério de ferro, tá? Para redução de minério de ferro. Alguns outros minérios também são reduzidos em alto forno, mas a gente vai focar mais no minério de ferro aqui nesse caso, tá? Então vamos começar aqui com algumas definições, tá? O alto forno é um equipamento, calma aí, vou pegar o meu ponteiro aqui. O alto forno é um equipamento destinado a produzir ferro gusa em estado líquido a uma temperatura em torno de 1500 graus, com qualidade e em quantidades necessárias para o bom andamento dos processos produtivos subsequentes. Para isso, o alto forno vai utilizar como matérias-primas básicas carga metálica, que vem a ser sinter, pelotas e minério granulado, ou seja, carga metálica, quando ele diz, o sinter, as pelotas e o minério granulado, eles não são metais, mas eles possuem o metal. Então, vocês já devem ter visto em algum lugar que a metalurgia extrativa transforma minérios em metais, e nesse caso a carga metálica é o portador de metal. Então o sinter ali é um agregado de óxidos, com o óxido de ferro sendo o principal no caso do processo que a gente está estudando aqui. O minério também é um óxido e as pelotas também são compostas de óxidos. Então aqui a carga metálica no caso é em relação a possuir o metal, é ele que vai prover o metal para que ocorra o processo de redução e a gente produza esse metal no estado líquido lá no fim, tá? E o combustível sólido, coque ou carvão vegetal, tá? Aqui na região, por exemplo, a gente utiliza muito mais carvão vegetal, tá? As adições diferentes de carvão vegetal são pontuais, tá? Normalmente é carvão vegetal. Tá? Além de fundentes e injeções auxiliares, gás natural e carvão pulverizado. Vocês vão ver ali que o alto forno tem ventaneiras. Nessas ventaneiras, além do ar, existe também a possibilidade de injetar gás natural ou carvão pulverizado. Tá? Em uma siderúrgica integrada, a coque, ou seja, com todas as etapas básicas do processo siderúrgico, o sinter é produzido na sinterização e tem como constituinte principal o minério de ferro. Tá? A gente já viu lá em sinterização, na aula anterior de sinterização, que o sinter ele é o principal constituinte da carga, lá. Aliás, o minério de ferro é o principal constituinte da carga de sinter. Tá? Só um adendo aqui, uma usina siderúrgica integrada é aquela que tu vem desde o minério de ferro lá no início e tu obtém já um produto semi-acabado no final, tá? Que é um processo de laminação ali, depois do lingotamento contínuo, inclusive, tá? Então essa é uma usina integrada, tá? Do início ao fim do processamento do ferro até tu obter o aço, tá? O coque é produzido na coqueria e é obtido através da pirólise do carvão mineral. Isso também a gente já viu na aula anterior, tá? Outros materiais podem ser produzidos também, carregados pelo topo ou injetados na região inferior do forno, tá? Onde o ar quente é soprado. Aí a gente vai ver ali que a carga pode ser tanto pelo topo quanto pelas ventaneiras, que é na região inferior do forno. Tá? Gerando gases que acendem em contracorrente com os sólidos carregados. Mais tarde a gente vai ver ali, acho que no próximo slide já, que o alto forno é um reator onde a gente carrega o sólido em cima e por baixo, em contracorrente com o sólido, a gente tem os gases, tá? Que vão reduzir esse sólido para a produção do metal. Tá? Então, essa é a base aqui, a primeira parte aqui da teoria sobre o alto forno. Aqui só uma figurinha mostrando as matérias-primas, né? O alto forno aqui, como matéria-prima metálica, a gente tem aqui minério bitolado, sinter e pelotas. Tá? Como redutor a gente tem o coque. Tá? Eu não sei por que eu não coloquei aqui, também tem os fundentes que eles servem para ajustar a composição da escória. Tá? Mais tarde ali talvez a gente veja a importância da escória no processo. Bom, então vamos para um pouquinho mais de teoria aqui sobre o alto forno. Tá? Essa aula vai intercalar bastante teoria com
figuras e dados mais práticos, tá? Então a gente intercala um pouquinho de teoria, um pouquinho de dados práticos e assim a gente vai percorrendo o caminho da aula, tá? O alto forno ele é considerado o reator mais complexo da metalurgia. No seu interior ocorrem centenas de reações e estão presentes os 3 estados da matéria. Então a gente tem sólido, líquido e gás dentro de um alto forno, né? Então o sólido normalmente é o minério que a gente carrega lá no topo do alto forno. Na parte inferior do alto forno a gente tem o líquido se formando, né, e os gases eles são soprados através das ventaneiras, né? Eu não mencionei isso lá na figura anterior do alto forno, mas mais para frente ali eu vou falar, descrever mais densamente o reator, tá? Neste reator ocorrem grandes gradientes de temperatura, variando de mais de 2000 graus na zona em frente às ventaneiras, onde o ar é soprado, né? Onde ocorre a combustão do coque, como havia dito, até cerca de 150 graus na região superior, onde os gases deixam o forno. Então, lá no topo do forno a gente tem 150 graus de temperatura, mas lá na frente das ventaneiras, onde o ar é soprado para queimar o coque e produzir o CO, que vai fazer a redução do ferro, a gente tem temperaturas de até 2000 graus, aliás, de mais de 2000 graus, desculpa. O objetivo do alto forno é reduzir uma liga no estado líquido, produzir uma liga no estado líquido composta de ferro, de 92% a 95%, e carbono, de 13,5% e 5%, tá? E mais alguns elementos de liga ali, residuais presentes no minério, tá? Como silício, manganês, entre outros, tá? A temperatura em torno de 1500 graus, essa liga é produzida a uma temperatura de 1500 graus, tá? Que é a temperatura onde ocorrem as reações de redução, tá? E essa liga é denominada ferro-gusa, tá bom? Então, o alto forno ele tem como matéria-prima minério de ferro, a principal matéria-prima, né? Minério de ferro, sinter e pelotas, e como resultado a gente obtém uma liga de ferro, tá, com 92% a 95% e 13,5% a 5% de carbono e outras adições menores, algumas impurezas menores que acabam reduzindo também, tá, que se chama ferro-gusa. Então o alto forno produz ferro-gusa, tá? Também existe produção significativa de escória, tá? Por ordem de 200 a 300 kg por tonelada. A escória acaba sendo um coproduto também bastante utilizado na indústria cimenteira, tá? Então, a cada tonelada de ferro-gusa que eu produzo, eu posso produzir até 300 toneladas de escória. Então, é um insumo importante, é um produto importante produzido pelo alto forno. E também produz gás de alto forno, tá? Da ordem de 1.750 a 2.300 normal metro cúbico por tonelada de ferro-gusa produzido. Vocês vão ver mais para frente ali que esses gases aí de topo, né, o gás do alto forno, ele pode ser, por exemplo, queimado para a produção de energia. Inclusive aqui na região a gente tem a Vetorial e eles têm uma usina de produção de energia que ela é movida com esse gás de topo do alto forno, aproveitando os gases que não participaram lá, o monóxido de carbono que não participou do processo de redução do minério de ferro para que ele seja queimado e produzido energia elétrica, tá? Bom, então aqui eu vou fazer uma breve descrição aqui do alto forno, tá? Aqui a gente tem o reator principal, que é onde eu vou focar, tá? Desse lado aqui a gente tem a coleta do gás de topo e o hidrociclone o ciclone de despoeiramento do gás de topo. Além disso, aqui na lateral a gente tem os calpers, tá? Que esses eu não vou falar, não vou explicar o que são, nem falar do design, mas eles estão aqui para pré-aquecer o ar que vai ser injetado nas ventaneiras, tá? E agora olhando mais para o forno ele tem algumas partes, tá? Essas partes são o seguinte: a goela, tá? É a boca do forno aqui, tá? A cuba é essa região aqui entre a boca e o ventre, tá? O ventre é essa parte que tem o maior diâmetro do forno, tá? Então essa parte aqui se chama ventre. Na parte inferior aqui a gente tem a rampa, tá? E o furo de escória também na parte inferior, e embaixo aqui a gente tem o cadinho, tá? A área chamada como cadinho. E aqui a gente tem as ventaneiras são
Aqui elas têm várias ventaneiras em volta do forno, tá? O forno é cilíndrico, arredondado, né? De concessão arredondada, tá? O que mais que eu não falei aqui? Aí a bica de vazamento aqui vai vazar o metal para um carro torpedo, que é o carro, esse carro torpedo é onde fica o ferro gusa, né? E aí tem um pote de escória que é onde vai ficar a escória, tá? Então basicamente o forno, a carga é feita pela parte superior do forno, tá? E ela percorre o caminho descendente até produzir aqui os nossos produtos principais, que são o ferro gusa e a escória, tá? E aí ascendente aqui em direção da parte inferior para a parte superior, a gente tem aqui as ventaneiras que vão soprar ar aquecido, tá? E esse ar vai queimar o coque, vai produzir CO que vai acender, reduzindo o minério de ferro. Então é basicamente assim que funciona o processo realizado pelo forno, e a gente vai discutir isso mais densamente nas próximas. Então aqui só para descrever um pouco mais densamente aqui, né? A gente tem a goela, a seção onde é feito o carregamento do alto forno, tá? Essa parte superior aqui. Cuba e ventre, tá? A cuba é essa seção aqui, possui o maior diâmetro do alto forno, região revestida de tijolos refratários e com sistema de refrigeração. Então a cuba aqui ela tem até 17 metros nessa parte, na maior seção dela, e o ventre é o cilindro equivalente aqui à maior seção dela, tá? A rampa é esse cone invertido aqui, invertido em relação ao cadinho, tá? Geralmente revestido com tijolo de carbono, com sistema de refrigeração interno. Então todos os refratários aqui eles têm sistema de refrigeração, tá? E eu vou mostrar para vocês como funcionam esses sistemas e quais os tipos diferentes de sistemas, tá? E a gente tem as ventaneiras aqui, tá? Que sopram, que são peças de cobre pelas quais o ar pré-aquecido e combustíveis sólidos ou gasosos são introduzidos no alto forno. Então, como eu havia dito, o oxigênio é soprado pelas ventaneiras, tá? E ele tem a finalidade de queimar o coque para produzir CO. Junto do oxigênio eu posso soprar algum combustível também para maximizar, a gente vai ver ali mais para frente as razões principais, mas para maximizar a eficiência e consumir menos coque do forno, tá? Porque o coque do forno ele é muito mais caro do que uma moinha de coque ou então mesmo carvão vegetal, que é soprado pelas ventaneiras, tá? O cadinho ele armazena o gusa líquido, tá? A parte inferior do forno, onde fica o gusa líquido, e ele tem diâmetro de 14 metros e altura de 7 metros, de até 7 metros, tá? Então esse aqui é basicamente o alto forno, como vocês podem ver os graus, os tamanhos aqui, eles podem ser enormes, tá? De 7 metros aqui até 17 metros e assim vai indo até o topo do forno, eles são bem altos, por isso o nome alto forno, né? Tá? E aqui as ventaneiras, só para frisar, o forno é um cilindro e não tem só duas ventaneiras, tem entre 28 e 38 unidades, então tem vários bicos injetores de oxigênio enriquecido enriquecido e aquecido junto com algum material que vai entrar em combustão, como finos de carvão ou coque, tá? Bom, então aqui eu vou falar das zonas internas do forno, tá? Então eu vou falar brevemente aqui, depois a gente vai para uma parte de definição, tá? O carregamento do forno é feito em diferentes momentos, tem dois momentos. No primeiro momento o minério é carregado, tá? E depois num segundo momento o coque é carregado, tá? Então o forno todo ele está em camadas, camada de minério, camada de coque, camada de minério, camada de coque. Por isso que a gente vê esse desenho aqui bandado, onde o minério é o mais claro aqui e o coque é o mais escuro. Então o minério vai percorrer o caminho descendente, tá? Enquanto o gás de topo ele vai percorrer o caminho ascendente, tá? E o gás de topo aqui ele é provido na área das ventaneiras, tá? E ele vai acendendo, conforme ele vai acendendo, ele vai reduzindo, tá? Então ele aqui na área das ventaneiras eu sopro oxigênio, o oxigênio reage com carbono produzindo monóxido de carbono, o monóxido de carbono acende fazendo as reações de redução, tá? Aí eu tenho a primeira zona aqui, que é a zona coesiva, tá? A zona coesiva é onde começa a ocorrer a fusão parcial do meu minério, então eu começo a ter mais resistência ao fluxo de gases,
porque essa zona aqui ela já está parcialmente líquida e a gente já aprendeu anteriormente que líquido não consegue conduzir bem os gases, né? Aqui na zona de coque ativo acontece a reação do carvão com o do coque, desculpa, com o carbono do coque com o ar, o oxigênio, tá? E aí produzindo CO, tá? Então é basicamente isso que acontece na zona do coque ativo, tá? Que é a zona, depois vocês vão ver ali que tem um outro nome, a zona do coque ativo e o homem morto, eles têm um nome que essa zona está toda líquida, o metal aqui, o minério já está todo líquido, a única coisa que está sólida é o coque, tá? E aí na zona do homem morto não ocorre reação do ar injetado pelas ventaneiras com o coque, tá? Então nessa zona aqui não há reação de ar e coque. Tá? Então, o que acontece nessa zona aqui? Basicamente, o carbono está sustentando a carga desde que tu entrou aqui na zona do coque ativo. Tá? A gente não tem mais estado, essa zona em amarelo aqui, todas essas zonas em amarelo, a gente não tem mais, a única coisa que está sólida é o carbono. Então, quem está aguentando a carga toda, e aí a gente vê a importância do coque, quem está aguentando a carga do forno toda é o coque, tá? Então, aqui na zona do homem morto, o que acontece basicamente é a dissolução do carbono presente no coque, no ferro e algumas outras reações entre líquidos, entre a escória e o metal, tá? Aí no cadinho, a região mais inferior aqui, desculpa, eu não mencionei a zona de combustão, tá? Essa zona de combustão é uma zona imediatamente depois das ventaneiras, que é um vazio ali, onde basicamente esse vazio é feito pela pressão do sopro das ventaneiras. Então essa é a zona de combustão, onde está ocorrendo a combustão do carvão, a primeira, né, a entrada, o ingresso do ar enriquecido em oxigênio, tá? E aí depois a gente tem um cadinho onde a gente tem os materiais já líquidos, já prontos para ser vazados, né? E o furo de corrida, que é onde ocorre o vazamento da liga, onde eu tenho a produção do ferro gusa, tá? Eu vou agora depois pegar ali o que eu não cobri aqui, a gente vai cobrir nos próximos slides mais teóricos, tá? Então, lá em cima, acabei não mencionando, mas tem uma zona onde o minério e o coque eles mantêm a configuração em camadas, tá? Uma zona, na teoria, bem comportada, tá? Tais como foram carregados, ou seja, camadas alternadas de coque e de minério, como já havia dito anteriormente, né? Nessa região existem apenas duas fases, que são os gases que estão subindo e o sólido, portanto a redução dos óxidos de ferro ocorre apenas no estado sólido. Então se eu tiver alguma redução, é uma redução no estado sólido. Além disso, nessa redução, nessa zona aqui, ocorre o pré-aquecimento da carga, tá? Então a temperatura, conforme eu vou descendo, a temperatura vai subindo. Então é nessa zona aí que ocorre a evaporação da água, as primeiras etapas da redução também são feitas nessa zona. Então essa zona basicamente tudo que acontece entre sólidos e gás. Então a gente tem ali a presença de umidade, por exemplo, ela é evaporada e acaba saindo pelo gás de topo, tá? A zona coesiva, essa eu já tinha falado, é constituída de camadas de coque e camadas coesivas alternadas. As camadas coesivas são formadas de massa semifundida de partículas de minério de ferro, praticamente impermeáveis ao fluxo gasoso, que passa preferencialmente através das camadas de coque. Então é aquilo que eu disse, né? Ali na zona coesiva começa a fusão do minério e isso impede bastante a passagem dos gases, tá? Que eles acabam se difundindo basicamente onde eles conseguem, que é pelo coque, tá? E aí depois tem a zona de gotejamento, aquela que eu não me recordava o nome ali, mas agora eu recordei, que é uma zona onde está tudo líquido, tá? Então essa região, a única coisa que está sólida ali é o coque, como eu tinha dito, ele que sustenta a carga a partir dessa zona, tá? Nos interstícios, nos espaços entre as partículas de coque, o gusa e a escória ficam gotejando, por isso que o nome de zona de gotejamento, e essa zona é dividida em duas subzonas que eu acabei falando ali, que é a região do coque ativo e o homem morto, tá? Durante a descida das gotas de gusa no cadinho acontecem importantes reações que incorporam os elementos de liga
ao gusa, tá? Então outras reações de redução ali, por exemplo, do manganês, ela ocorre durante essa descida aí para incorporar os elementos de liga do gusa, como eu já havia dito aqui, tá? Aí outra zona que eu havia falado, né, a zona é a zona de combustão, que é uma região parcialmente vazia em frente às vetaneiras, aquele vazio criado devido ao sopro de oxigênio, né? E aí, de novo, aqui devido à elevada energia cinética do sopro de ar quente, tá? À medida que as partículas de coque circulam, vão sendo queimadas e gerando gás redutor e energia. Então, conforme eu vou queimando o coque ali, uma coisa que eu não mencionei, a queima do coque ela gera também calor, ela não gera só o CO, que é o gás redutor, mas ela gera também calor. Tá? E esse calor que vai propiciar o aquecimento da carga até lá em cima, porque esse gás aí, conforme ele vai subindo, ele vai perdendo esse calor e ele perde o calor para a carga, e a carga fica aquecida, por isso que ocorre pré-aquecimento, porque lá embaixo do forno eu provi o forno de calor, né? Aí tem o cadinho que é preenchido com coque granulado, como eu havia dito, é o último, é o único material que ainda está sólido lá embaixo e ele acaba sustentando toda a carga, tá? Por cujos interstícios se depositam o gusa e a escória. Então, o gusa e a escória ficam entre o carbono ali do coque, tá? E se separam em duas camadas por diferentes densidades. Então, o ferro, o gusa, ele é muito mais denso, ele acaba ficando na parte inferior e o gusa e a escória acaba ficando na parte superior, tá? No cadinho ainda ocorrem importantes reações entre as fases metálicas e escorificado, tal como a dessulfuração do gusa. Então, tá, o enxofre é removido do gusa, ele é removido principalmente no cadinho. Tá? Então, é basicamente isso sobre as zonas. Agora eu vou falar um pouquinho mais daquela zona líquida ali mais densamente. Tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho mais densamente da zona de gotejamento, tá? E aí na zona de gotejamento, nas temperaturas reinantes a partir dessa região, somente o coque consegue se manter em estado sólido. Portanto, na parte inferior do forno, ou seja, no cadinho e em parte da rampa, a carga sólida é composta somente por coque e ele será consumido por queima na zona de combustão ou tendo o carbono absorvido pelo metal líquido. Tá? Então são todas as coisas que eu já havia falado. Tá? A partir da zona de gotejamento ali, depois da zona de gotejamento, a gente tem só a carga metálica, ela está toda líquida. A única coisa que fica sólida é o coque que acaba sustentando a carga toda, tá? Então, existem duas subzonas, tá? E essas duas subzonas são a zona de coque ativo, que compreende a porção que rola em direção às ventaneiras para ser queimada, então é aquela região ali mais na frente das ventaneiras que acaba queimando o coque, né? E a zona do coque nativo, ou chamada de homem morto. Tá? O coque que não rola em direção às ventaneiras é consumido basicamente pela incorporação do carbono no gusa, que eu já tinha falado ali. O que não fica suscetível ao oxigênio que entra pelas ventaneiras acaba sendo consumido pelo gusa, é dissolvido no gusa, porque lembra lá que a liga o ferro, o gusa, ele pode ter até 5% de carbono. Se vocês estão se perguntando de onde que vem esse carbono, a resposta está aí, ele acaba vindo do próprio coque, que é dissolvido principalmente na zona do homem morto. Tá? Essa porção de coque tem sobre si parte do peso de toda a coluna da carga do alto forno. Então o coque ali embaixo, nessas zonas mais inferiores, ele é que resiste toda a carga do forno lá para cima. Tá? Então, e dependendo da relação entre forças, entre o peso da carga e o empuxo, o gusa, a escória e o ar soprado pode ser ou não apoiado no fundo do cadinho. Tá? Então, às vezes, eventualmente, o gusa, a carga fica apoiada pelo fundo do cadinho. Aí, às vezes não, às vezes o que acontece é que a carga fica meio que boiando ali no gusa, porque o gusa também é bastante denso. Tá? Bom, depois de falar um pouco da zona de gotejamento e as particularidades dessa zona, eu vou falar um pouquinho da zona de combustão também, tá? E as particularidades dessa zona e um pouquinho da injeção de carvão pulverizado nessa zona, porque essas coisas elas têm uma importância chave
para o funcionamento do forno. Então, vou dar uma lidinha aqui, depois eu vou mostrar um pouquinho da figurinha e a gente vai alternar entre figuras ilustrativas e teoria que eu vou falar. Tá? Então, aqui, ó, teoricamente, qualquer material que contenha alta porcentagem de hidrocarbonetos é passível de ser injetada pelas ventaneiras do alto-forno. Então, qualquer coisa que tenha carbono pode ser injetado pelas ventaneiras para participar da queima no forno. Tá? A escolha do material mais adequado passa, obviamente, pelos aspectos práticos e econômicos dessa injeção. Tá? Então, depende basicamente de ser barato e viável. Tá? Isso tem que ser bom para o forno. Então, mas, teoricamente, qualquer coisa que tenha carbono pode ser estudada, no mínimo, de ser injetada. Inclusive, já existem estudos, por exemplo, de injetar plástico, que é um problema para a gente, né? Na nossa vida, o que fazer com plástico. Tem gente que estuda injetar o plástico pelas ventaneiras. Tá? Praticamente todos os altos fornos brasileiros que usam injeção de combustíveis auxiliares utilizam o carvão vegetal ou mineral pulverizado. Tá? A injeção de carvão pulverizado tem como objetivo básico a substituição de parte do coque carregado, objetivando a redução de custos. Tá? Isso vem do seguinte, tá? O coque ele tem 3 razões de existir dentro do forno. Uma é prover calor. Tá? Então, o coque ele pode, aqui a partir do ar, se eu não injetasse nenhum hidrocarboneto aqui, o ar queimaria o coque. Tá? A gente injeta via ventaneiras ar mais oxigênio, né? Então o ar é enriquecido em oxigênio, tá? em alta pressão. Tá? Quando ele chega aqui, ele atinge o coque em alta pressão e em alta temperatura, né? Ele atinge o coque, ele queima o coque. Tá? Só que assim, eu posso queimar qualquer coisa aqui. Outras coisas também provêm calor, inclusive plástico, por exemplo. Mas, por exemplo, carvão vegetal, gás natural, eles queimam e produzem calor também. Então, essa é a primeira função, produzir calor. A segunda função, que acaba sendo um efeito colateral também, um efeito, aliás, adicional da produção de calor. Quando eu produzo calor, normalmente eu queimo esse material carbonoso com oxigênio e eu vou produzir CO. O CO é o gás redutor, então a segunda função do coque é prover gás redutor para a carga. Tá? E aí qual que é a última função do coque? É sustentar a carga, porque lá embaixo, como eu disse, vai haver a fusão da carga metálica, né? do sinter, pelota e o minério de ferro, e aí vai ficar sobrando só o coque no estado sólido, resultando que ele vai ter a função de dar sustentação para a carga. Então, esse é o único motivo pelo qual a gente não pode abrir mão do coque dentro de um alto forno. Mas, se eu puder substituir parte do coque por carvão pulverizado ali para gerar um menor custo, porque o coque é muito mais caro que moinha de carvão vegetal, por exemplo. Então, por isso é vastamente utilizado isso, e isso acaba sendo uma grande economia. Tá? Aí outra observação aqui, só para falar o funcionamento, né? Isso aqui é uma ventaneira. A ventaneira é um bico que fica dentro, que é injetado dentro do alto forno, né? Ele fica inserido no alto forno, e aí através desse bico o gás é injetado. Tá? O gás é ar mais oxigênio. Então significa o quê? O ar já tem oxigênio, mas a gente coloca um pouquinho mais de oxigênio para enriquecer esse ar e oxigênio e melhorar a eficiência da queima. Junto disso, eu também posso não fazer isso, mas hoje em dia na prática industrial quase todo mundo faz, que é injetar um outro combustível que vai diminuir a minha necessidade de coque. Então eu preciso carregar menos coque, que é caro, através da injeção de um material carbonoso mais barato, entendeu? Então é basicamente isso melhora o processo e ao mesmo tempo diminui, economicamente bom, entendeu? Então, eu vou seguir descrevendo um pouco mais sobre essa injeção de carvão pulverizado nos slides a seguir. Tá? Bom, isso aqui acaba sedimentando basicamente o que eu já havia falado. Tá? Então, aqui o coque exerce basicamente 3 funções no alto forno. Fonte de calor para a reação com o oxigênio e do ar, através da reação do oxigênio do ar injetado. Tá? Fonte de gases redutores, então ela que fornece o CO para a redução. Tá?
pela reação com oxigênio do ar injetado e pela subsequente reação de gasificação do coque pelo CO2, tá? Então o CO2 acaba reagindo com o coque e produzindo CO também, tá? Produzido pela redução em altas temperaturas, tá? Essa reação só ocorre em altas temperaturas, tá? Ele é responsável por formar um leito permeável para suportar os materiais da carga, aquilo que eu disse, ele sustenta a carga, particularmente nas regiões inferiores do forno, também já havia dito isso, através do qual o metal e a escória líquidos podem percolar para o cadinho e os gases acenderem. Tá? Então ele permite que os metais desçam e que os gases acendam, porque ele é a única coisa que ainda está sólida, a única coisa que permite a passagem dos gases. Tá? O carvão pulverizado injetado pelas jetaneiras pode desempenhar 2 das 3 funções básicas do coque: prover fonte de calor e servir como fonte de gás redutor. Isso eu também já havia dito. Tá? O uso do carvão pulverizado, da injeção de carvão pulverizado, pode propiciar os seguintes benefícios: redução dos custos pela substituição de coque e carvão não coqueificável de baixo custo, além de redução do consumo energético. Então eu consumo menos energia e eu acabo reduzindo custos devido ao fato de que o carvão que eu injeto ali, o material carbonoso que eu injeto, ele é bem mais barato do que o material que eu normalmente usaria. Tá? Aí uma grande elevação de produtividade devido à possibilidade de elevação do enriquecimento do ar soprado com oxigênio. Tá? Então a injeção ali de ar enriquecido acaba melhorando a produtividade, tá? E a extensão da vida útil das baterias de coqueificação devido à redução da demanda de coque. Então, quando eu aumento, quando eu coloco carvão pulverizado, injeto carvão pulverizado, eu acabo diminuindo a necessidade de coque e aumentando, consequentemente, aumentando a vida útil dessas coquerias, tá? Porque como eu demando menos coque, elas podem ser usadas por mais tempo, tá? A maior estabilidade da qualidade do gusa e a redução do teor de silício, tá? São outros efeitos mais indiretos, tá bom? Então agora vamos de último slide da injeção de carvão pulverizado, né? Todas as usinas objetivam injetar a máxima quantidade possível de carvão de modo a reduzir custos. Porém, à medida que a taxa de injeção aumenta, quanto mais eu coloco o carvão, né, quanto maior a quantidade de carvão que eu injeto, eu aumento, há uma tendência do aumento da quantidade de carvão não queimado, chamado de char, e da energia de sopro. Tá? Então eu preciso ter mais energia no meu sopro e eu aumento a quantidade de carvão que eu não consigo queimar e, consequentemente, não faz a função que ele está ali para fazer, que é gerar calor e gases redutores. Tá? E isso causa o quê? Variação no formato da zona de combustão. Tá? Então aqui ó, mostra aqui a variação do formato, tá? Da zona de combustão. Tá? E aí aqui ó, como vocês veem aqui a zona de combustão original, aí com o PCI eu acabo aumentando um pouco essa zona de combustão. Tá? A redução da permeabilidade do coque nas vizinhanças dessa zona de combustão. Tá? E o aumento da degradação do coque na zona de combustão. Então aqui eu acabo consumindo mais coque nessa zona, acabo causando o efeito contrário. Tá? E além disso eu acabo causando variações na distribuição da temperatura na zona de combustão. Tá? Então em vez de fazer o perfil de temperatura normal, eu acabo variando o perfil de temperatura. Tá? Além desses fenômenos que ocorrem na zona de combustão, a elevação da injeção de carvão pulverizado resulta na redução significativa do coque rate. O que é o coque rate? É a quantidade de coque que eu carrego no forno. Tá? Ou seja, a coluna de carga do forno conterá cada vez mais carga metálica e menos coque. Tá? Então, como eu havia dito, eu consigo carregar menos coque através da maior adição de injeção de carvão pulverizado. Tá? Aqui está um diagrama do que acontece. Tá? Que o char é aquela cinza que um pedacinho ali ao centro não queimou. Tá? Mas ocorreu a ignição aqui, vocês veem a queima e ali no centrinho ali não aconteceu a queima. Tá? Então é basicamente isso e agora a gente vai adiante no conteúdo.
Agora que eu falei um pouco das zonas e como que ocorre lá o processo do alto forno, tá? O processo de descida da carga ali, o que acontece no forno, tá? Eu vou falar um pouquinho do carregamento, tá? Os materiais sólidos carregados pelo topo do forno requerem cerca de 6 a 8 horas, entre 6 a 8 horas para descer até a região inferior, aonde chegam transformados em produtos líquidos na forma de ferro gusa e escória, tá? Que são os produtos que eu havia falado anteriormente. Esses produtos líquidos são drenados do forno em intervalos regulares. Os gases formados na região inferior do forno, onde o ar quente é soprado, acendem muito mais rapidamente, em torno de 6 a 8 segundos. Então, o gás, de 6 a 8 segundos, ele está lá em cima. Já o metal, ele demora 6 a 8 horas até chegar lá embaixo. Tá? E aí os gases vão em contracorrente com o sólido. Então, quando o sólido desce, o gás sobe, tá? Após participar de inúmeras reações químicas. Então, o gás, conforme vai subindo, ele vai reagindo. Tá? Então, aqui eu vou falar como que acontece o carregamento do forno. Tá? A distribuição da carga consiste em se obter, por meio dos equipamentos instalados no topo do forno, uma distribuição radial de tamanho de partícula de carga adequada ao escoamento gasoso desejado. Tá? Então, o carregamento no topo do forno ele precisa ser homogêneo, tá? Para que ocorra o escoamento gasoso desejado. Então, eu preciso conseguir primeiro distribuir razoavelmente de maneira homogênea para que não ocorra nenhuma obstrução de canais onde o gás deveria percorrer. Tá? Para isso, aproveite-se da grande diferença de permeabilidade existente entre a carga metálica e as do coque, para se obterem variações na relação entre as espessuras das respectivas camadas. Então, o coque é muito mais permeável ao oxigênio, especialmente quando a gente vai descendo no forno, do que o minério de ferro, tá? A carga metálica, no caso. Deste modo, as regiões onde a camada de coque é mais espessa, que a camada da carga metálica, tendem a ser mais permeáveis ao fluxo gasoso. Das regiões, nas outras regiões ocorre o inverso. Então, quanto mais coque eu tiver, quanto mais espessa for minha camada de coque, mais fácil eu consigo passar gases. Tá? E quanto mais fina for a camada de coque, mais difícil eu consigo passar gases. Então, eu consigo, através disso, por exemplo, se eu carregar mais minério na lateral e menos coque, eu consigo fazer com que o gás flua pelo meio, tá? Porque a maior parte do coque vai estar no meio. Agora, se eu carregar mais coque pelas laterais e menos minério, eu faço com que o gás flua pelas laterais do forno. Tá? Dentro das próprias camadas, regiões onde se concentram partículas de maior tamanho também tendem a ser permeáveis. Então, ali, isso vocês já viram lá em sinterização. Quando eu coloco muito fino, eu tendo na hora da fusão, esses finos fundem primeiro, e eles tendem a ficar tudo entre as partículas e obstruir o lugar onde o ar passa entre as partículas. Né? Se eu obstruir esse espaço aí, eu acabo não propiciando que ocorra o meu processo ali, que o gás permeie por esses espaços. Tá? A distribuição de carga tem importância fundamental para a operação do alto forno, uma vez que ela é um dos fatores determinantes da eficiência das trocas térmicas e das reações de redução. Tá? Então, a distribuição da carga ela é um fator importante, porque através eu controlando esse fluxo gasoso, eu acabo controlando se as reações vão acontecer ou não e se o meu processo vai ser eficiente. Tá? Além de afetar diretamente o formato e a posição da zona coesiva e da carga térmica sobre a parede do forno. Tá? Então, eu acabo, através dessa mudança que eu posso fazer no fluxo, eu acabo alterando o formato de zona coesiva, desgaste do forno e também a quantidade e eficiência das trocas térmicas. Tá? Então, aqui eu tenho duas maneiras de carregar o forno. Tá? A primeira maneira é com esses cones aqui. Então, minha carga, seja ela carga metálica ou carga de coque, ela é carregada na parte superior, tá? E aqui eu tenho alguns cones, 2 cones no caso. Então, esse cone ele é abaixado, tá? Ele está fechado. Se eu baixar esse cone, eu vou ter um espaço entre esse cone invertido e o cone que está
virado para baixo, tá? Eu vou ter um espaço para esse cone, entre esses dois cones, e vai passar o minério por aqui. Aí eu tenho um segundo cone maior e aí a mesma coisa acontece. Então um jeito de fazer a carga é abrir e fechar esses cones aqui, tá? Podendo carregar intermitentemente, tá? Ou seja, uma hora eu carrego, outra hora eu fecho, outra carrego, fecho, assim vai indo. O outro jeito é essa calha aqui, essa calha giratória aqui, o minério ou o carvão ele é liberado e a calha giratória vai girando e despejando o minério ou o carvão, um de cada vez, formando as camadas, tá? Então essas são as duas maneiras diferentes de carregar o forno, tá? Bom, então anteriormente eu falei que eu consigo direcionar o meu fluxo gasoso através do carregamento do coque. Camadas de coque maior tendem a fazer com que o fluxo gasoso, por exemplo, maior nas laterais do forno, né, na parte mais de fora do forno, eu faço com que o fluxo gasoso corra pelas laterais. Agora, se eu fizer camadas mais finas nas laterais e maiores no meio, eu faço com que o nosso gás corra pelo meio. Então, agora que eu vou falar um pouco das consequências disso, tá? O controle de distribuição de carga é feito principalmente considerando os fluxos gasosos central e periférico, sendo os dois muitas vezes antagônicos, tá? Então, às vezes, quando eu escolho central, eu ganho uma coisa e perco outras. Quando eu escolho periférico, eu ganho umas coisas, mas perco outras, e aí a gente vai falar do que a gente ganha e perde, tá? Dessa forma, a distribuição mais adequada é um aspecto dinâmico da operação do forno, variando conforme as necessidades. Aqui a gente vai ver o que cada configuração nos dá e por que a gente pode ter variação nessa vontade de fazer fluxo central, fluxo periférico, por que não há uma regra, tá? Porque no fluxo gasoso central, por exemplo, eu reduzo a perda de carga na coluna, porém eu tendo a reduzir o rendimento do gás. Então lá em cima, quando eu olhar, tem o gás vai ter bastante CO que não reduziu. Por quê? Porque embora eu reduzi a perda de carga na coluna, eu acabei reduzindo o rendimento do meu gás, tá? Já o fluxo gasoso periférico, ele vai melhorar a performance global, né? Eu vou conseguir que o gás seja bastante utilizado para redução e eu vou acabar reduzindo mais material, porém eu acabo elevando a carga térmica da parede, ou seja, eu tenho mais propensão de danificar refratários, tá? E aí isso aí tem que ser sempre balanceado, porque eu preciso dos refratários e eu também preciso de não perder carga na coluna, tá? Então isso aí é importante, são coisas importantes para ter em vista em relação ao fluxo gasoso. Agora eu vou falar um pouquinho do perfil térmico do forno, tá? O ar quente ele é injetado na parte inferior do alto forno através das ventaneiras, isso a gente já tinha visto, promove a combustão do coque, também já falamos, gerando uma grande quantidade de calor e um volume de gases, tá? Os gases, produtos dessa combustão, arrastam esse calor. Então o gás conduz esse calor. O gás está quente, né? Então quando ele está quente, ele vai esquentando tudo que tem em cima. E aí, conforme ele vai esquentando o que tem em cima, ele perde o calor, né? Então conforme eu vou subindo, meu gás vai perdendo a temperatura, tá? Eles fluem para o topo do forno através dos vazios existentes entre as partículas e transferem o calor gerado para a carga, que desce em contracorrente, como eu já havia dito, tá? Em função das reações do processo, existe uma região de pouca variação de temperatura, denominada a zona de reserva térmica, tá? Que é essa zona aqui, entre a zona coesiva e a zona granular lá, tá? Então aqui a gente tem 200 e 300 graus na parte superior, 500 graus na parte já no centro, e descendo a gente vai só subindo a temperatura até chegar a 1500 graus aqui na região de gotejamento, aqui onde a gente já não tem sólidos, tá? E aí aqui a gente tem mais de 2000 graus na região vizinha às ventaneiras, tá bom? Então é basicamente isso sobre essa. Bom, vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho do sistema de refrigeração, tá? Durante a operação do alto forno, as paredes são submetidas a uma intensa carga térmica resultante de fluxo de sólidos, líquidos e gases em altas temperaturas. Então, como vocês viram ali, as temperaturas do forno elas variam bastante e isso acaba impondo aos refratários do forno uma intensa
uma intensa carga térmica, no caso um esforço térmico bastante grande, tá? A intensidade da carga térmica nas paredes varia com a localização no sentido vertical do forno, então ela progressivamente é mais exigente, uma vez que a gente tem temperaturas mais altas quando chega na parte inferior do forno, e também pode variar com o tempo, tá? O tempo no que diz respeito, por exemplo, ao modo de operação do forno. Então, às vezes o fluxo gasoso pode estar indo pelas periferias do forno e uma hora pela parte interior do central do forno. Então, isso também afeta os esforços que os refratários do forno devem desempenhar, tá? O efeito combinado de valores elevados de temperaturas e da flutuação desses valores pode provocar o desgaste prematuro dessas paredes, encurtando a vida útil do alto-forno, tá? Então, se eu não mensurar bem esses efeitos, eu posso acabar encurtando a vida útil do forno, porque eu vou ter que fazer uma parada para reparar um refratário, tá? Então, isso aí é totalmente indesejável. Para minimizar a carga térmica, emprega-se, então, sistemas de refrigeração de modo a extrair para a água de refrigeração parte do calor transferido para as paredes e desta maneira reduzir a temperatura de trabalho das paredes. Então a ideia ali é reduzir a temperatura das paredes através de refrigeração. Eu vou mostrar para vocês ali como que faz a refrigeração e o que ele quer dizer ali com usar uma água de refrigeração, tá? Os sistemas de refrigeração mais empregados são a refrigeração por placas, que é o primeiro que eu vou descrever para vocês, e a refrigeração por staves. E aí vocês vão ver o que são staves e o que são placas. Ali eu vou explicar melhor para vocês o que é cada um e como que funciona a refrigeração de cada um. Primeiro aqui vamos falar do sistema de refrigeração de placas, tá? O alto forno ele tem, né, o formato de cuba dele lá, e os tijolos de refratário eles acabam se depositando assim nesse sentido, tá? Nesse sentido vertical. Entre um tijolo e outro se coloca essas placas, tá? Dentro dessas placas, o que acontece? A placa, essa é a parte que vai para dentro do alto forno, e a parte que está fora do alto forno aqui, eu ligo um sistema de água, tá? E essa água vai correr rapidamente aqui, e ela vai absorver a água, sai lá da rua e em baixa temperatura, ela vai absorver o calor de dentro do forno. Então, e aí, aqui em cima, vocês têm que ter em mente que aqui em cima existe um refratário, em cima e embaixo dessas placas, tá? Então, essas placas aqui acabam resfriando o refratário, tá? Então, aqui, a refrigeração por placas, que é um sistema mais antigo, consiste na interseção de placas de cobre entre os tijolos. Então, tem um tijolo aqui e um tijolo aqui embaixo, e aí nesse meio entre um tijolo e outro ocorre a refrigeração, que é feita através do fluxo da água, tá? A água flui lá por dentro e acaba retirando o calor dos meus refratários, tá? As placas de cobre possuem vasilhões internos, onde a água em circulação forçada extrai o calor transferido do interior do forno. Este tipo de refrigeração se caracteriza pelo custo de fabricação e montagem relativamente menor. Então é mais barato fazer esse tipo de refrigeração, tá? E pela desvantagem de uma refrigeração não uniforme, causando desgaste preferencial dos refratários assentados na região entre as placas, tá? Então o que acontece? Eu tenho uma placa aqui, e aí em cima eu vou ter outra placa, e no meio eu vou ter um refratário. O que acontece? Na parte perto dessa placa, aqui no refratário, eu vou ter uma boa refrigeração. Só que no centro desse refratário, que está mais distante das duas placas, eu vou ter uma má refrigeração. E isso acaba fazendo com que haja desgaste preferencial nessas partes aí, onde é o centro do refratário, onde está distante de ambos os equipamentos de refrigeração, tá? Bom, então agora eu vou falar um pouquinho da alternativa dos sistemas de refrigeração, tá? Que são os staves. Tá? Eles são peças fundidas, ferro fundido ou de cobre, instaladas entre a carcaça de aço do forno e a carga do forno, tá? Então aqui tem o refratário, a carcaça de aço do forno, e entre um e outro tem os staves, e aqui vem o minério e tal, o que acontece dentro do forno, tá? No interior dessas peças existem tubulação de refrigeração introduzida antes do processo de fundição, tá? Por onde circula a água desmineralizada ou abrandada, equivalente às águas utilizadas em caldeiras,
em circuito fechado, tá? Significa que essas águas aqui desmineralizadas ou abrandadas são águas com poucos íons que vão levar a baixa corrosão desse material aqui, tá? Então o que acontece? Eu tenho essa placa aqui metálica que fica atrás do refratário, e essa placa metálica tem tubulações de água que vão remover o calor dos refratários, tá? A refrigeração por staves, melhorou agora, né? É com certeza um dos principais fatores contribuintes para a elevação da vida útil dos alto-fornos. Tá? Porém, uma desvantagem é que os staves não podem ser substituídos durante uma parada normal do alto-forno. Tá? Então, eles são equipamentos mais definitivos, talvez eu tenha inclusive que parar o forno inteiro e descarregar para conseguir fazer a manutenção desse material. Tá? Então, é basicamente isso, os sistemas de refrigeração. Agora a gente vai adiante e logo depois vamos ver algumas figurinhas ali do que vocês viram em diagramas, só que na versão foto, tá? Bom, então aqui eu vou fazer algumas observações sobre a operação do forno. Tá? A operação do alto forno consiste no carregamento periódico de sólidos pelo topo e drenagem contínua ou periódica de líquidos pela parte inferior do forno. Tá? Além disso, tem contínua injeção de ar quente e hidrocarbonetos através das ventaneiras e remoção de gás e poeira de topo. A maioria dos procedimentos básicos, carregamento, sopro de ar quente, operações dos regeneradores, são executadas sob controle automático, principalmente em altos fornos mais modernos. Tá? São equipamentos com diversos dispositivos de monitoramento interno do processo. Tá? Então, tem uma diversa gama de variáveis que eu posso ajustar, e tudo isso é meio que ajustado via um equipamento, um controle automático, tá? Então é um equipamento em que não é só ligar um botão, tu tem muitos botões e o equipamento te fornece também muitos parâmetros, tá? Entre temperaturas, pressões, fluxo, valores calculados e outros, mais de 3.000 variáveis são tipicamente monitoradas em um alto forno moderno. Então eu posso ter mais de 3.000 dados ali sobre o alto forno. Eu tenho que tomar uma decisão olhando para uma planilha com 3.000 dados diferentes. Tá? No dia a dia operacional, variações aleatórias ligadas principalmente a variações nas propriedades das matérias-primas afetam o estado térmico do forno. Então, tirando todos esses parâmetros que eu tenho no forno, eu ainda tenho o efeito do forno que vai causar a adição das minhas matérias-primas, que nem sempre são a mesma coisa. Então é um equipamento de muita variabilidade, tanto nos parâmetros internos do forno quanto externos ao forno. Então é um equipamento de dificuldade e de complexidade bastante grande. Tá? Essas variações térmicas, caso não possam ser controladas, podem ter consequências graves, tais como os desvios da qualidade do gusa, perdas de produção ou mesmo resfriamento do cadinho causando perdas significativas de produção. Tá? Então, a má operação do forno pode causar problemas graves e prejuízos bastante grandes. Então, aqui eu só estava querendo frisar esses prejuízos. Tá? Então, e também querendo dar uma dimensão do quão complexa é a operação do forno. Bom, por fim eu vou falar da última etapa do forno antes da gente ir para as figuras ali, que é as fotos que mostram um pouco mais da operação no processo de um alto forno, tá? Aí o vazamento dos produtos, né, que é quando a operação de retirada do metal e da escória de dentro do forno, tá? No cadinho do alto forno, o gusa e escória são produzidos e se separam por diferenças de densidade, ficando o gusa na parte inferior. Então o gusa é mais denso, ele acaba ficando no fundo e a escória fica na superfície. Tá? Como esses materiais ocupam os espaços entre os interstícios do coque presente no cadinho, o volume destes materiais é limitado e a sua acumulação em excesso pode causar sérios problemas operacionais. Tá? Então o que acontece? Como esses materiais eles ficam ali no centro, entre o coque, né? Eu preciso periodicamente remover esse material para que eu abra espaço para o material que vem lá de cima, tá? Senão eu posso ter problemas graves, por exemplo, de eu ter acabar baixando a temperatura da parte superior do forno. Isso aí pode causar diversos problemas, tá? Então o que acontece? Regularmente eu tenho que estar vazando o meu material, tá?
tais como marcha, então os problemas operacionais podem ser marcha irregular, queima nas ventaneiras, esfriamento do cadinho, tá? Portanto, a drenagem regular do cadinho é uma operação fundamental e deve ser controlada criteriosamente. Para isso, são realizados balanços dinâmicos de materiais produzidos e drenados, de modo a se ter os residuais de gusa e de escória no cadinho a cada instante. Então, tu está sempre controlando quanto que saiu, qual que é a quantidade que saiu, para tu saber qual que é a quantidade que entrou e imaginar ali quanto que tem no cadinho, tá? Então, essa é a ideia de fazer esses balanços, tá? E como que ocorre? Normalmente o cadinho ele é perfurado, então cada vez eu furo como se fosse uma furadeira, uma perfuratriz, que nada mais é que uma furadeira gigante, acaba furando uma bica de vazamento. Esse vazamento aí o material acaba sendo removido de dentro do alto forno, então ele escorre aqui meio que misturado, escória e ferro gusa, né? E aí depois, posteriormente, essa cuba ela tem uma distância bastante grande para que ocorra no outro lado a separação, tá? A separação entre escória e ferro gusa, tá? Então a escória vai ficar na parte superior e vai ser drenada por uma bica de escória, e na parte inferior vai ter um anteparo que vai impedir que a escória passe nessa parte aqui e vai ocorrer aí o nível de ferro gusa vai ficar elevado o suficiente para ocorrer a remoção do ferro gusa, tá? Então é basicamente assim que ocorre a etapa de vazamento, e depois eu vou ali a gente vai mostrar algumas figuras e finalizar a aula por hoje, tá? Bom, aqui eu tenho uma imagem do vazamento dos produtos, tá? Aqui está o furo no cadinho, aquele tanque que eu mostrei para vocês ali anteriormente, aqui o material vazado, né? O ferro incandescente em alta temperatura, tá? Então essa aqui é uma figura, uma foto ilustrativa do que eu já tinha mostrado para vocês, tá? Aqui eu tenho uma foto de um pote de escória, fazendo o descarte da escória, tá? Então a escória é descartada em céu aberto mesmo, porque ela não tem muito uso, ela não vai ser fundida como o gusa, por exemplo. O gusa é produzido ou ele vai ser refinado, então a escória normalmente é descartada e aí já está. Talvez ela passe por uma etapa de britagem ali para granular ela, mas ela já está basicamente pronta para ser utilizada como coproduto do alto forno, por exemplo, na indústria cimenteira, tá? É um dos usos dela. Aqui é uma foto do carro torpedo, onde o ferro gusa fica. Então o gusa fica nesse recipiente aqui chamado de carro torpedo, e aí ele vai para as etapas seguintes, que é a produção de aço, né? Então ele vai para a etapa de refino. Normalmente ele sai via carro torpedo indo para a etapa de refino. Aqui a gente tem uma fotinha do carro torpedo recebendo o ferro gusa, tá? O carro torpedo ele gira em relação, a gente pode ver aqui que tem o eixo, né? 2 eixos aqui, ele gira e aí para fazer a descarga do ferro gusa para a produção do aço, né? Então é um detalhe importante aqui. Aqui é uma planta industrial, onde a gente vê aqui o que faz o pré-aquecimento do ar que vai ser injetado nas ventaneiras, tá? E aqui a gente tem o alto forno, tá? A correia transportadora de carregamento dele e todos os equipamentos periféricos do forno, tá? Então esse aqui é um exemplo de uma planta industrial onde tem um alto forno. Mais uma fotografia de um ângulo diferente, tá? Aqui os 3 calpers, que são o que é responsável pelo equipamento responsável pelo pré-aquecimento dos gases, tá? E aqui o alto forno cercado de dispositivos e a correia transportadora que acaba fazendo a conexão da matéria-prima com o forno, tá? Mais uma fotografia aqui com 2 altos fornos, tá? Altos fornos, tá? Esse aqui não dá para enxergar onde que acontece o aquecimento dos gases que são injetados nas ventaneiras, mas aqui é um exemplo de uma planta de produção de ferro gusa, tá? Com 2 altos fornos, tá bom? Bom, pessoal, então eu quero agradecer a todos que sobreviveram até essa parte da aula aqui. Tá? É uma aula bastante extensa. Eu queria que vocês notassem aqui que eu, além de não colocar os
os equipamentos periféricos. Eu também não falei muito de redução do minério de ferro, tá? Eu falei do alto forno com um equipamento mais generalista. Eu preferi perder um pouco dessa profundidade e ganhar um pouco de ser uma aula mais menor, entendeu? Que eu acho que eu ia estender muito a aula e aí a quantidade de conteúdo ia ficar bastante extensa e você já tem a disciplina de siderurgia que está lá para ensinar isso para vocês, tá? Então, o objetivo aqui era falar do equipamento, apresentar o equipamento e alguns detalhes importantes do equipamento. Então, acho que o objetivo foi cumprido, tá? Se vocês ficaram com dúvida, e é bem provável, porque é uma aula bastante grande, né? Vocês podem me procurar em sala de aula. Se vocês não conseguirem me procurar em sala de aula, uma outra alternativa também é que vocês me acionem via o dispositivo tecnológico que eu estiver usando para ministrar essas aulas, seja o Moodle ou o Google Classroom. Tá? Ou então você pode me procurar pelos corredores do IF e me perguntar o que eu quis dizer ali ou em algum lugar que você não entendeu. Tá? Ou então, como última alternativa, você pode mandar um e-mail para o meu e-mail que está ali listado, tá? Se você caiu nessa aula aqui por algum outro motivo e também quer sanar alguma dúvida, você pode mandar também um e-mail para mim, tá? Então, eu queria agradecer a todos vocês aí por seguir até o fim da aula, tá? E era isso mesmo, tá? A gente se vê na próxima aula. Tchau.